ADVJus Podcast. Apresentação Marco Martins. Legal, meus amigos, com imensa satisfação, nós estamos iniciando aqui mais um podcast, A Menina dos Olhos do ADVJus. E eu muito feliz por estar hoje recebendo aqui duas ilustres personalidades. A primeira delas é o Dr. Antônio Luiz Chaguri, ele é médico ginecologista, obstetra, CRM 23897. Ele tem título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela Febrasco, membro da Comissão Científica do Congresso de Ginecologia e Obstetrícia de Ribeirão Preto, titular do Conselho Fiscal da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do SOGESP e coordenador médico do Centro Cirúrgico e Centro Obstetrício aqui do Hospital da Unimed, aqui de Ribeirão Preto. E também, a não menos ilustre, minha colega, a doutora Cristiane Batista Dias. A doutora Cristiane é advogada, especialista aí na área do direito civil, médico e da saúde. Também tem especialização em direito constitucional, membro da Comissão de Direito Médico da OAB aqui de Ribeirão Preto. E ela é integrante, colunista do nosso portal, do portal jurídico ADVJus, no quadro ADV Especial. Doutor Antônio Luiz Chaguri, é um prazer te receber hoje aqui por uma pauta tão interessante, o Outubro Rosa. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite, espero aí responder as suas perguntas e contemplá-los aí naquilo que for necessário. Tá certo. Doutora Cris, obrigado, viu? Tanto da presença como também do seu apoio logístico para trazer o nosso convidado aqui. Eu que agradeço mais uma vez a participação no ilustre programa com ilustres pessoas aqui participando, o Dr. Chaguri e o Dr. Marco. Obrigado. Isso mesmo. Muito obrigado. Eu aqui tenho que agradecer, viu? Doutor, o senhor sabe que a gente tem realmente aquele interesse sempre naquele viés que o pessoal costuma dizer assim, de informação, de prestação de serviço. E quão é relevante o Outubro Rosa, Eu gostaria que o senhor fizesse uma breve reflexão dessa importância. O Outubro Rosa, como outros eventos que estão sendo consagrados aí pelas cores, sim, e pelos meses, Verdade. Aí vem o Novembro Azul, sim, o mês do suicídio, etc. Isso é muito bom porque chama atenção naquele mês para aquele objetivo, no caso o câncer de mama, que é bastante... tem uma incidência muito grande na população, está aumentando, uma série de motivos, nós podemos discuti-los. Então, porque chama atenção na mídia, a mídia é muito importante na participação, Acho que é principalmente pela mídia do que pelos médicos, Os convênios, no caso a Unimed, já tem uma ação proativa sobre isso, contactando os pacientes para que façam suas mamografias, para que procurem os médicos. Mas nesse mês, então, ele é intensificado. E essa intensificação proporciona que as mulheres são chamadas à atenção para a sua mama. Verdade. Doutora Cris, eu acho que nunca é demais a gente chamar a atenção das mulheres, das famílias também, para ter aquela atenção. Às vezes a dona de casa ela não está ali bem vigilante, ela não está bem... Não tem muita disponibilidade para informação, mas com certeza a família tem. Acho que é muito importante também a gente bater sempre nessa tecla, Sem dúvida, estar atenta às orientações, ao seu próprio corpo, e sempre procurar, ao auxílio de um profissional capacitado médico. É verdade, é isso mesmo. Agora, doutor Chaguri, uma questão, que as pessoas sempre são curiosas, falar um pouquinho, a gente já fez essa abertura falando a respeito aí da nossa pauta principal, mas as pessoas têm curiosidade. Nossa, o doutor Chaguri, ele é um médico ginecologista e obstetrícia, é a especialidade dele. Será que quando ele concluiu a graduação, por que ele escolheu essa área de atuação? É interessante a pergunta, eu, particularmente, acho que o médico, alguns demoram para definir. Sim. Eu, quando estava no 4º ano da faculdade, quando eu tive contato com a matéria, com a obstetrícia, eu acabei tendo a oportunidade de ir para um hospital sem ainda ter tido a aula de obstetrícia, no caso. Sim. E a colega lá me fez fazer um parto lá de uma mulher que já era 4º filho e tal. E para mim foi uma coisa assim horrorosa,
naquele momento, né? De você não saber ainda nada sobre surpresa, isso. Né? Mas, de repente, chamou a atenção porque aquilo poderia ser aquilo que eu gostaria de fazer futuramente. Acabou se consagrando depois e fiz a ginecologia obstetrícia. É isso mesmo. Doutora Cris e doutor Antônio Chaguri, eu pediria para vocês, estou recebendo aqui um comunicado, que eu vou depois falar um pouquinho mais perto do microfone, por favor, viu, Cris? Então, da mesma forma como o doutor já explicou, né, a motivação que ele teve para ir para essa especialidade, eu gostaria que você falasse, a minha eu não vou falar, tá? Mas eu gostaria que você também, né, falasse o que te motivou, né, a ir aprofundar-se em questões que envolvem o direito da saúde, doutora Cristiane. Eu vivencio o direito médico, o direito à saúde há muitos anos da minha vida, na minha carreira, né, profissional. Então, é um prazer eu atuar nessa área em prol, né, das pessoas que precisam de orientação nessa área jurídica, dentre elas os médicos, os hospitais também, bem como o próprio paciente, né, o próprio beneficiário aí da saúde. Doutor, assim, evidentemente o senhor é uma referência aí na sua área de atuação, né? E a medicina, ela é ampla, né? Ela é admirável, ela tem aí tantas vertentes e tantas possibilidades de se especializar, né? E às vezes tem algumas, tanto indicações, como a gente costuma também ver, às vezes na própria mídia, em revistas especializadas, que tem algumas especialidades que chamam talvez mais atenção daquele profissional que está para concluir a graduação e tal. E, às vezes, tem algumas daquelas áreas que elas são mais sensíveis ali pela mídia, né? O senhor acha que existe atualmente, né, como o pessoal fala aí no universo contemporâneo, na medicina, algumas especialidades que estão chamando mais atenção de quem está concluindo a graduação? Olha, as especialidades que têm tecnologia envolvida, né? E a tecnologia avança muito rápido atualmente, né? Hoje, por exemplo, nós temos a robótica. Sim. Então, hoje o foco é a robótica. Você tem resultados hoje de cirurgias amplas, grandes, feitos pela robótica, com muito mais sucesso do que se fazia antigamente. Embora, sempre se diz isso, o que importa para o cirurgião é a mão dele. Se ele está acostumado a fazer uma cirurgia aberta, por exemplo, para um câncer de próstata, por exemplo, ele pode ter o mesmo resultado que uma robótica. Sim. Talvez a recuperação da robótica seja um pouco mais rápida, mas ainda os resultados, se o sujeito for bom de mão, né, como a gente diz, ele pode ter um resultado muito parecido. Mas a tendência é essa, né, é a tecnologia. Isso, por outro lado, também criou um problema, porque o médico, a medicina, o que é medicina? Ela é voltada para anamnese e exame físico. Você faz o diagnóstico em 90%, examinando a paciente, ouvindo na anamnese, e ao examiná-la você conclui, e aí você vai para os exames chamados complementares para que se confirme o diagnóstico. Isso pode se perder um pouco nessa modernidade toda. Doutora Cristiane, nesse mesmo viés aí, nesse mesmo formato, né, que o doutor muito bem se reportou, eu costumo afirmar, né, não sei se eu estou certo, principalmente depois que a doutora Cristiane veio para cá, para a nossa honra e alegria, para o nosso portal, falar a respeito dessa matéria, né, direito médico e da saúde, eu tenho cá para mim, né, que, na verdade, uma dos itens principais, né, da matéria é justamente o esclarecimento, estou certo? O esclarecimento para as pessoas que procuram o direito médico. Sem dúvida, sem dúvida. A pessoa precisa ter bastante esclarecimento sobre todas as questões que envolvem, que por vezes pode levar a erros de interpretação do que é o direito, do que não é. O liame, né, é muito tênue ali. Então, realmente, o esclarecimento é a base. Principalmente com relação a muitos direitos que, às vezes, a própria lei assegura para aquela pessoa, né? Sim. Às vezes, hoje mesmo, a gente vai falar um pouquinho mais para diante aí das pessoas que são acometidas por essas graves moléstias, né? Por exemplo, o câncer tem lá uma lei que a pessoa faz jus a alguns benefícios, né? E, às vezes, ela não precisa de um profissional para falar para ela, olha, você tem direito a isso, você tem direito a tal, né? E, às vezes, as pessoas tem pouco esclarecimento, né? Teve uma época que eu ia muito ali
no Hospital das Clínicas, eu ia no sábado de manhã com uma prancheta lá e tal, e ficava lá conversando com as pessoas, tal. Olha, o que você tem? Ah, eu tenho isso. Olha, você tem que procurar os seus direitos. Ah, mas você faz? Não, eu não faço. Só estou falando para você que você tem direito disso e tal. Ah, e quantos anos a senhora tem? Ah, eu tenho 68. A senhora não foi procurar na sua prefeitura? Ou se a senhora tem direito de se aposentar, a senhora pode fazer, né? Ah, mas quem que falou para o senhor vir aqui? Eu falei, ninguém falou, né? Então, você vê, naquela época eu fiz assim, para mim foi muito trabalho importante. Social. Um trabalho social. E deu para ver assim, o nível que realmente as pessoas, doutor, a gente imagina, né, nós estamos aqui estudando e tal, mas tem pessoas que às vezes estão próximas da gente e não tem, às vezes, nenhuma informação, né? Então a gente faz o que pode, né? Com certeza. Agora, doutor, nós convivemos atualmente aí como o senhor já deu um spoiler aí, né? Com um tsunami tecnológico, né? Os robôs e a tecnologia ganham cada vez mais espaço aí em todas as atividades e na medicina muito mais. Com relação a essa questão, né? Por exemplo, se a gente falar aqui da robótica da medicina utilizada no Brasil com relação à norte-americana, nós estamos muito atrás ou não tem esse gap? Não, de jeito nenhum. A medicina brasileira é muito evoluída, né? E quando aparece uma novidade no exterior, os nossos médicos vão, se atualizam, fazem a sua especialização e trazem para cá, né? Imediatamente. Então, e divulgam nos outros colegas, entre os outros colegas. Certo. O senhor acha também que, por exemplo, as nossas escolas, né, que preparam os profissionais, elas também estão trazendo subsídios suficientes, doutor? Porque, como o senhor mesmo falou, gira muito, né? É muito dinâmico, né? A exigência é muito grande e a tecnologia ela corre muito, ela avança muito, né, doutora Cris? Muito rápido. O problema que nós enfrentamos hoje é o excesso de escolas médicas, a qualidade das escolas médicas. O CRM não consegue fazer igual na advocacia, que tem uma prova, né, que quer que não poderia ter uma avaliação da qualidade do médico. Isso não é feito, poderá ser feito, deverá ser feito. E isso é muito ruim, essa qualidade, essa expansão de muitas escolas médicas e sem a qualificação necessária está trazendo problemas e trarão problemas sérios futuramente para a classe médica como um todo e para os pacientes também. Então você tem a tecnologia, mas não tem quem saiba fazê-la, ou pior, medicina sempre vai ser acolhimento, sempre. Jamais deixará de ser acolhimento. Então, às vezes, uma pessoa tem um problema X, mas por trás daquele problema X tem uma série de coisas que levaram a ter aquele problema. E esse diagnóstico você não faz por videoconferência, você não faz fazer exame subsidiário, você faz presencialmente. Doutora Cris, inclusive, né, nós também temos aí a nossa responsabilidade perante o direito, perante o cliente, o compromisso, né? Com certeza. E a gente também, pelo menos da minha ótica, eu observo que existe também um número exagerado de escolas, né, para formar advogados, de faculdades, né, doutora? Porque enquanto aqui no Brasil nós temos milhares, aí nos Estados Unidos temos 250. Sim, sem dúvida. Eu penso, eu quero até compartilhar com o Dr. Chaguri esse entendimento, né, e com o Dr. Marco. A medicina, o direito, uma odontologia, é possível fazer uma formação completa sem ter estágio? Na medicina, por exemplo, é possível se aprender medicina fora a teoria, os anos de teoria ali, não indo para a prática? Porque no direito, né, Dr. Marco, para nós isso é o contato com o fórum, com o colega, com o ambiente. Um advogado que se forma, se de repente hoje nós temos aí para ir para um tribunal, não tem como. Temos que ter não tem condições técnicas de se fazer um trabalho bem feito. E na medicina? Não dá para fazer analogia, Cris, porque no direito você tem lá as leis, você segue a lei. Quando você vê um julgamento, você vê lá as citações de 300 itens lá que já foram julgados. Sim. E que vocês se baseiam naqueles anteriores para até evoluir o processo. Sim. Medicina não. Tem que examinar, tem que entender da anamnese, tem que saber fazer o exame físico, tem que ter o diagnóstico na cabeça e aí partir para o tratamento. Então é muito... Hoje eu não acredito que exista uma escola médica no país, nem estadual, nem federal e nem particular, que consiga o formando exercer a medicina imediatamente.
Eu acho muito difícil. Não tem, né, doutor, condições. Né? É a mesma coisa na advocacia, né, doutor Cristiano? A gente vê aí que, infelizmente, salvo o melhor juízo, né, a dificuldade de que a gente constata e constatou durante tanto tempo aí, né, na advocacia e até hoje, né, a gente conversa com muita gente da advocacia e é uma voz corrente, né? O pessoal se forma, né? Mas ele imagina que ele vai poder exercer a advocacia ali com uma certa segurança, mas é um ledo engano, né, doutora Cris? Com certeza. É isso mesmo. Agora nós vamos falar um pouquinho mais, né, a respeito do Outubro Rosa, então de uma forma um pouco mais enfática, né? Doutor, eu gostaria que o senhor falasse assim também, né, uma forma mais veemente, né? Se, evidentemente, que nós acreditamos no marketing, né? O pessoal inventou essa ideia das cores, né? Mas eu tenho a impressão que o bom disso mesmo é falarmos mais, né? Conscientizarmos mais. O senhor acha que poderia ser buscadas outras formas também para sublinhar ainda mais a importância desse... Como eu disse anteriormente, a importância dessas datas é a participação da mídia. Então, a hora que você vê intensificado em todos os veículos, imagine, o Hospital da Unimed está lá com uma luz rosa. Vários prédios públicos têm lá uma luz rosa. Outros estabelecimentos, uma luz rosa. Então, chama atenção para aquele foco do problema que é o câncer de mama. Agora, o câncer de mama, a mulher é mais disciplinada que o homem. Então, ela procura mais o médico do que o homem procura o médico. E quando você chama atenção para esse fato, eles procuram mais ainda. Às vezes quem já está em dia ainda vai lá, olha, estou no Outubro Rosa, não preciso fazer minha mamografia, ou eventualmente ultrassom de mamas, ou o exame necessário para o caso dela. Né? O preventivo, né, doutor? O preventivo. Exatamente. É isso mesmo. Doutora Cris, a gente inclusive conhece, né? Não sei, com certeza a senhora também já tomou conhecimento, na nossa vivência aí, né? Que existem mecanismos, né? Inclusive físicos aí eu estou me reportando com um ônibus que tem aquela instalação que eles percorrem as comunidades, né, para fazer o exame do mamografia, a mamografia, né? Isso. Então, será que, por exemplo, doutor, eu falei um pouquinho aqui dessa possibilidade da medicina nossa com relação ao norte-americana. Será que, por exemplo, aqui para Argentina, né, outros países aqui, será que pelo menos esse tipo de interação que a gente está falando, será que o senhor tem informação disso, doutor? Não tenho. Mas eu acho, a Argentina é um país que, vamos dizer assim, ele era muito desenvolvido. Sim. Ele caiu por política no decréscimo, e a política sempre atrapalha tudo na vida das pessoas, né? Não tem essa informação. Mas eu só gostaria de falar, ainda voltando ao Outubro Rosa e ao câncer de mama, que as mulheres não têm que ter medo do diagnóstico de câncer de mama. O câncer de mama hoje praticamente ele é curável. É excepcional o câncer de mama evoluir para óbito. É muito difícil. São raros aqueles casos em que o câncer de mama evolui para óbito. E se ela detecta no início, a cura é quase que... A gente não tem 100% em medicina em nada, mas é muito alto o índice de cura de mulheres com câncer de mama. Doutor. Então elas vão lá, fazem o protocolo para aquele tipo de câncer, se é hormônio dependente, se não é hormônio dependente, e aí faz a radioterapia quando há indicação, ou quimioterapia quando há indicação, e isso vai contemplá-la e dar uma sobrevida enorme. Às vezes ela morre de outra coisa, até de velhice, porque o câncer de mama tem cura. Não precisa ter medo de reposição hormonal também, que as pessoas ligam muito reposição hormonal a câncer de mama, sim, está relacionado, mas mulheres que não têm histórico familiar, ela não tem o câncer de mama e não tem histórico de trombose, ela pode fazer uma reposição, ela tem que discutir com o seu ginecologista isso, que é um outro medo que existe, é a terapia hormonal relacionada ao câncer, tá? E existe isso. Mulher que tem câncer de mama não faz reposição. Mas por conta disso não precisa trazer um medo para toda a população. Certo, aquela paura. Então, doutor, é possível a gente elencar alguns fatores de risco, né? Ou mesmo aqueles mais comuns que pode ela ser acometida de câncer de mama? O principal é o fator genético, né? Uma história familiar em que ela refere, eu tenho uma mãe, tenho uma irmã com câncer de mama.
Então, ela passa a fazer parte de um grupo de risco que o médico vai, dentro de um protocolo assistencial, fazer os exames necessários, ultrassom, mamografia e, eventualmente, uma ressonância. Mulheres que têm lesões suspeitas, não quer dizer que seja câncer. Então, ela vai ao médico, o médico fala, eu preciso fazer uma biópsia aí, não precisa achar que é câncer. Mas se for, provavelmente é inicial, porque não tinha sido detectado anteriormente. Aí faz a biópsia que vai esclarecer, e depois do esclarecimento vai tomar a conduta necessária. Obesidade aumenta um pouco o risco de câncer de mama, então mulheres que têm um sobrepeso, obesidade, se elas fizerem uma dieta alimentar, atividade física, tudo isso diminui os riscos de câncer de mama. Isso já minimiza, né? Doutora Cris, evidentemente que o doutor até falou, né? Mas, assim, importantíssimo, né, que essa detecção ela seja bem precoce, né? Ainda que tenha medo a pessoa fala assim, vai ter que fazer biópsia, nossa, né? Já está aquele medo, né? Mas esse pedido e depois que na sequência dele ele foi feito de uma maneira bem precoce, eu acho que isso aí é o fundamental, né? Sem dúvida. E a orientação da paciente por um médico que ensina, né, desde do princípio, a mulher a se autoexaminar, né, doutor Chaguri, que o senhor sempre fala, né, esteja sempre atento ao autoexame, qualquer dúvida, procure o seu médico, procure um médico. Então, realmente, esse esclarecimento, essa consciência... É verdade. Ô, doutor, às vezes até alguma coisa que a gente falou aqui, as pessoas falam, foi até redundância, mas esse é o objetivo, para ficar sublinhado, né, doutora Sim. Cristiane? Para justamente aquelas pessoas que às vezes não têm aquela percepção do que realmente a gente está tratando um assunto de extremo interesse e importância, né? Então, eu gostaria de também que o senhor deixasse colocado para a gente, se nós temos nessa implicação médica várias opções de tratamento, ou ele é um tratamento uníssono? Não. Depende do tipo de câncer que a pessoa tem. Então, depois que ela tem o diagnóstico, é feito um chamado estadiamento. Sim. Aí, dependendo do estadiamento, que o médico vai tomar conduta. Se é cirúrgica, se faz radioterapia, se faz quimioterapia, se antes da cirurgia faz a radioterapia. Então, tem um protocolo baseado no estudo histológico. Então, ela vai lá, faz a biópsia. Na biópsia, ela faz o chamado estudo histoquímico, que lá caracteriza o tipo de câncer, e aí faz o estadiamento. Certo. É aí que vai definir a conduta a ser feita. Só comentando o que você falou do autoexame, acho importante tocar nesse assunto. Sim. O autoexame é importantíssimo. Como a mama é um órgão duplo, dá para ela se autoexaminar. Até eu recomendo que não ponha a pontinha do dedo, não, ponha a mão espalmada. Sim. Né? Então, ela vai perceber uma alteração de uma mama em relação à outra. Certo. Mas quando ela faz o autoexame, e com a mão direita a mama esquerda, a mão esquerda a mama direita, e ela percebe o nódulo, já deixou de ter a oportunidade de lá atrás ter feito um diagnóstico mais precoce. Quando ela faz o autoexame e detecta, já poderia ter sido feito o exame antes. Certo. Então, mulheres que têm um histórico familiar, a mãe, uma tia materna, uma irmã com câncer de mama, ela deve, com mais frequência ou precocemente, ir ao ginecologista e discutir com ele a história familiar para que ele possa, então, já antecipar os exames necessários. É muito importante, né? Doutora Cristiane está participando conosco aqui do podcast e ela trouxe uma informação importante, né, doutora Cristiane? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho a respeito aí da lei que a senhora trouxe. Pelo SUS e pelos planos de saúde, já há a cobertura, né, em caso de câncer de mama, da cirurgia restauradora da mama. Certo. Esse ano, houve o sancionamento de uma lei que fala que, porque quando a mama é restaurada, coloca-se a prótese, enfim, faz toda a simetria, né, doutor Chaguri? É feito todo eu falo que é um trabalho médico, de uma obra de arte, né, que restaura a mulher, né, ali o seu órgão tão importante. E esse ano, com essa lei sancionada, se a prótese colocada no decorrer do longo da vida da mulher haja necessidade de ser trocada, alterada, ela poderá ser trocada, seja por problemas que possam ocorrer, de rejeição, alguma
Ruptura da prótese também, isso, e existe agora esse direito também garantido, quer dizer, a mulher será assistida, está assistida pela lei, né, pelo plano do SUS, Serviço Único de Saúde, ou pelo plano privado, caso ela tenha, para essa garantia, né, eterna aí de troca, de substituição, caso haja indicação médica. Isso é importante para a mulher, é mais um aconchego. Legal. Foi um grande avanço isso aí, poder fazer uma restauração na mama e poder colocar a prótese, né? Que realmente é dignidade. Doutor, é uma coisa que vaidade, né? Evidentemente, né, doutor Chaguri, doutora Cristiane, é uma coisa que é lógico que é chover numa molhada. A pessoa que é acometida de uma moléstia, o que ela busca é justamente a cura, né? Mas eu acho que nesses casos, né, devolver a autoestima para a pessoa é muito importante, doutor. Até para quebrar um pouco o estigma do câncer. Câncer é uma palavra que causa estigma, né? Sim. Estou com câncer, seja ele qual for. E você ter a oportunidade, por exemplo, no caso do câncer de mama, que ela tenha, né, uma esteticamente ela consiga ter uma mama parecida com a que ela tinha, isso minimiza o problema que já está resolvido do câncer, né? E isso minimiza o problema emocional que é relacionado a isso. Né? Doutora, e a pessoa ela quer voltar ali para o convívio social de uma maneira mais plena, né? E como o doutor falou, isso é uma possibilidade que traz para ela aí novos horizontes, né? A pessoa realmente, eu acho que isso é muito importante. Sem sombra de dúvida, porque a própria cirurgia é restauradora, né? Ela restaura a condição, vamos dizer, análoga a que era o próprio corpo, e inclusive muitas até com resultados até surpresos para a pessoa, né? Então, realmente, é uma restauração da vaidade e da dignidade da própria pessoa. Essa conscientização é tão grande hoje que é muito comum mulheres com câncer de mama irem ao consultório e irem sem peruca. Elas vão com lenço e não vão com a peruca. Por que você não põe a peruca? Não preciso esconder isso aqui. É uma coisa que não incomoda ela demonstrar que tem um câncer, no caso de mama, e que está em tratamento. E ela sabe hoje, por conta dessa quebra do estigma, principalmente em relação à mama, que ela vai ser curada, que vai deixá-la transitoriamente com o lenço na cabeça, mas aquilo não vai incomodá-la. Entendeu? Então ela usa sem precisar da peruca. Muitas usam peruca, mas muitas não usam porque não a incomoda o fato de estar vivenciando aquele problema naquele momento. Que bom. Doutor Chaguri, evidentemente que assim, como se a gente chegasse num oásis, a gente ouvir ele falar assim que o câncer de mama tem cura, né? E a gente vê que os números aí de pessoas acometidas dessa moléstia, agora não estou me referindo somente ao câncer de mama, eles atingem assim números, estatísticas estratosféricas, né? O senhor acha que a vida moderna, né, nossa isso aí, porque pelo que o pessoal fala, todo mundo tem lá dentro de si alguma célula que poderá ou não desenvolver. O senhor acha que um pouco também é dessa responsabilidade aí da vida moderna? Olha, eu acho que o principal motivo é que nós estamos mais longevos. Graças a Deus. Quando a gente era menino, uma pessoa de 50 anos morria, achava que era a coisa mais normal do mundo. Hoje morre uma pessoa de 80, você fala, 70 anos, você fala que é novo, pelo menos. Verdade. Agora é lógico, as pessoas antigas viviam menos, porque ela não tinha o recurso da medicina, né? O recurso que se tem hoje. Mas, por outro lado, a vida... O problema maior hoje todo, eu acho que não é câncer, não é doença, muitos deles são resolvidos através da medicina moderna. Acho que o problema todo hoje, o maior problema é emocional. Esse é o grande problema. E pós-Covid isso foi agravado muito. Vocês não têm ideia de como a Covid mudou radicalmente o emocional das pessoas. Primeiro que nós ficamos um tempão aí naquela loucura de lockdown, não tem lockdown, tem lockdown. O medo que foi implantado, né? Paura é a palavra certa, até mais apropriada, que nós tivemos. E hoje os problemas emocionais são muito maiores do que já havia
antes, agora são muito piores. É verdade. Doutora Cris, agora, evidentemente que às vezes a gente não tem aqui no script aqui alguns direitos da pessoa que é cometida com essas infeliz implicações aí, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho, né? Que, evidentemente, quando a pessoa se sentir nesse desconforto, nessa situação aí de, infelizmente, ter cometido, o melhor ele fazer é justamente procurar um profissional da advocacia, como no seu caso, como tantos outros colegas que a gente sabe, para ele ter os esclarecimentos dos direitos que ele tem, né, que a lei assegura para ele. Sem dúvida. Um exemplo, por exemplo, o SUS tem uma lei que chama Lei dos 60 Dias, eu não sei se o Dr. Chaguri, né, conhece, ela assegura o paciente que tem o tratamento pelo Sistema Único de Saúde, né, que é um tratamento aí advindo com a nossa Constituição da República, a partir de 88, nós éramos todos crianças, né, nessa época, mas enfim, alguns aqui nem existiam. E assegura a paciente que, a partir do momento que ela passa pela primeira consulta com o médico e existe a suspeita de algum tipo de câncer, hoje especialmente nós estamos falando do câncer de mama, que ela tenha, o protocolo para que ela inicie o tratamento em até 60 dias. Então, isso é um diferencial. Por quê? Porque se não conseguir, existem meios, conversar com o serviço social, né, da rede pública, existe todo um mecanismo. Já na saúde privada, isso não ocorre, né, porque passado por um médico, o médico já identifica uma suspeita, já encaminha-se imediatamente para os exames, né? Então, isso é buscado, né, através da conscientização, da divulgação de mídias, tudo, mas sem sombra de dúvida, sempre através de um profissional sério, né, que passe as orientações corretamente para o seu cliente. Doutor Chaguri, nós estamos chegando no finalzinho do nosso podcast. O que o senhor gostaria de deixar consignado aí para as pessoas que buscam sempre aí um manancial de consulta, né, com os mais diversos assuntos, e esse é tão importante? O que o senhor gostaria, ou se o senhor tem alguma coisa a deixar? Olha, de uma maneira geral, não é só na minha especialidade, que é a ginecologia e obstetrícia, a palavra é prevenção, né? Sim. Então, a medicina preventiva, ela se sobrepõe a toda a medicina. Então, tudo aquilo que for prevenção, seja em rede pública, seja na medicina suplementar, seja na rede particular, onde for, a palavra é prevenção. Então, em todas as categorias de problemas que as pessoas possam ter futuramente, e para isso tem, assim, o que uma faixa etária de 0 a 10 anos faz por uma prevenção? Isso, aquilo, as vacinas, aqueles cuidados. Tem criança obesa, então o pediatra já pode orientá-la para o futuro. E assim todas as outras coisas. Cada faixa etária tem um tipo de rastreamento, um screening para fazer, de exame, ou de vacina, ou para prevenir as doenças lá no futuro. Você não vai esperar chegar a doença lá na frente para se prevenir. Então, a palavra principal de toda a nossa conversa aqui hoje, que inclui a mama, é prevenção. Sim. Eu acho que isso é por aí mesmo, né, doutora Cris? Para a senhora ser lá o assunto. Sem dúvida, né? A prevenção, como o doutor Chaguri bem colocou, e que a pessoa, né, por mais que receba uma notícia, não se desespere, né? Sempre tem os bons médicos para acolherem, cuidar. Existem os direitos e garantias fundamentais de todo cidadão que pode buscar junto os seus direitos, e, enfim, enfrentar qualquer situação de cabeça erguida e... É isso mesmo, para fazer uma brincadeira, né, doutora? Agora, poucos dias atrás aí completamos, né, 35 anos de Constituição, né? Então, se a gente nasceu naquela época, né, doutor? Estamos só com 35. Gatinhando. Costumo falar com mal sempre, nós estamos gatinhando. Eu já tinha 13 anos de É isso mesmo. E nesse clima informal, eu quero agradecer imensamente os meus dois convidados, o doutor Antônio Luiz Chaguri, que é médico ginecologista e obstetra, né, minha colega doutora Cristiane Batista Dias, que faz parte aqui do ADV Especial, por terem participado comigo do ADV Jus, do podcast ADV Jus. Muito obrigado a ambos, ok? Muito obrigado. Eu que agradeço, foi muito bacana o papo. Uma delícia. Eu pelo menos achei, Tá bem certo. descontraído. Obrigado. Muito obrigado. É isso. E muito obrigado a você que me acompanha sempre aqui, ok? E boa sorte.
com os trabalhos técnicos de William Silva e Nilmar Martins. Apresentação Marco Martins. Muito obrigado pela sua audiência.